Já está em live. Viva, boa noite. Pronto. Ainda não tenho aqui a rede de suporte, portanto não faço ideia quem é que está desse lado, mas aos que entraram, boa noite. Vou precisar aqui de uma ajuda extra, como vocês veem, todo eu sou gripe, portanto vamos tentar ver se conseguimos conversar e esclarecer as vossas dúvidas de hoje. Esta live do TikTok tem sido aqui um sucesso entre os nossos seguidores, muito obrigada por estarem desse lado. Neste momento estamos ao dispor para esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham, assim que a minha gestora de marketing me passar o telemóvel eu conseguir ver quais são essas questões, não é? Havemos lá chegar, não é, Carol? Sim. Sim, disse ela, sim. Portanto, eu estou a falar para uma câmara sem saber quem é que está aí. Nós temos alguém aí? Nós temos pessoas. Eu já vos cumprimento, prometo. Só ainda não consegui entrar no meu equipamento. Mas vou entrar. A qualquer momento. Mesmo com esta gripe toda. Para falar convosco. Enquanto isso, pode Enquanto isso. E porque não está fácil, deixem-me só falar e contextualizar aqui um bocadinho do que é que foi esta semana. Esta semana foi coberta de dúvidas por parte de alguns dos nossos seguidores e algumas das pessoas que seguem o nosso trabalho, recheada aqui de preocupações por causa da tempestade de Martinho, que fez aqui lesões sérias em algumas construções, nomeadamente algumas pessoas ficaram mesmo, infelizmente, sem sua habitação, e era uma habitação de construção modular, foi muito noticiado, infelizmente. Quero deixar aqui apreço por estas pessoas e lamentar profundamente aquilo que aconteceu. Queria, no entanto, clarificar que não foi nenhum dos clientes do Ecosystems, muito pelo contrário. Nenhum dos nossos clientes teve aqui problemas com a tempestade de Martinho, nomeadamente com painéis solares, etc. Portanto, correu tudo muito bem com os nossos clientes. Não deixamos, no entanto, lamentar a infelicidade que foi algumas pessoas que perderam aqui os seus bens, as suas casas, e felizmente penso que não houve feridos de maior. Bom, então, boa noite, Luís, como está? Ana, olá, boa noite. Então, fica a aguardar aqui as vossas questões para ajudar a esclarecer. Outra dúvida muito permanente durante esta semana foi preços. E eu não me canso de dizer que neste momento nós somos realmente a empresa mais transparente do mercado, pelo menos a que eu conheço, não é? E se houver outras, por favor, digam, que apela à transparência e deixa do lado do cliente fazer o cálculo da sua estimativa de valores. Portanto, basta entrar no nosso site, ir à nossa calculadora, que a nossa grandiosa gestora de marketing providenciou para vocês, e, portanto, colocam aqui o que é que querem construir, se é uma moradia térrea de 2 pisos, qual a localidade que vocês pretendem construir, sim, porque agora podemos e devemos construir para as ilhas. Estou à espera que, com muita vergonha minha, vos confesso que não conheço nem a Madeira nem os Açores, portanto estou à espera do primeiro cliente que faça uma casa para eu ir lá visitar e conhecer aqui a ilha da Madeira e dos Açores. Portanto, podem fazer e devem este cálculo. E este cálculo é imediato, portanto, não é algo que nós vamos receber a informação e depois partilhar convosco aqui o resultado desta estimativa de valores. Não, são vocês que obtêm a mesma imediatamente. Agora, temos aqui a primeira pergunta do João Carreira. Se fazemos construção em LSF, João, que grande falha, não nos conhece. Tem que nos conhecer um bocadinho melhor, João. Vá ao nosso site e nós vamos pedir aqui à gestora de marketing para partilhar convosco o site, que é www.blocosystems.pt, e vai verificar que as nossas estruturas são de aço pesado, galvanizado e eletrosoldado. Tem depois aqui um revestimento que permite aos clientes terem melhor isolamento acústico e térmico. Somos construções com certificação de qualidade, certificação ambiental, uma patente portuguesa registada e qual nos orgulhamos muitíssimo. Estamos aqui para esclarecer mais dúvidas, João. Portanto, não nos conhecendo, tem aqui um veículo direto para esclarecer todas as suas dúvidas. Portanto, esteja à vontade. Tito,
como está. As pessoas continuam a entrar, mas ainda estão aqui poucas pessoas a fazerem questões. Bom, seguindo aqui a linha do raciocínio, estávamos a falar do site e vamos todos ajudar o João, que ainda não nos conhece bem. O nosso site também tem aqui projetos fechados, ou seja, são projetos medida certa, como nós lhes chamamos, porque o cliente não pode fazer personalizações a não ser a escolha de elementos decorativos, como a cor da cozinha, a cor do chão, os ladrilhos, etc. Mas são elementos e projetos fechados que o cliente pode oportunamente ficar com um destes projetos, caso ele seja da sua conveniência. Não fazendo aqui alterações, tem a possibilidade de baixar aqui um pouco o custo da construção, porque os projetos já estão idealizados e feitos, rodando apenas a casa no terreno, de acordo com a orientação solar e também de acordo com a conveniência da entrada para a sua porta. No que diz respeito às nossas construções, também clarificando aqui uma dúvida que foi feita ao longo da semana, que é: não existem construções low cost e construções de boa qualidade. A qualidade é sempre a mesma e está sempre garantida. Como disse, nós temos certificado de qualidade, portanto nós respeitamos na íntegra tudo aquilo que nós nos predispomos a construir em todas as nossas moradias, está bem? Mais uma dúvida que foi colocada aqui para os participantes mais atentos. Nós fizemos aqui um stand para a Figueira da Foz e que foi um sucesso, partilhámos convosco. Portanto, agora temos um outro stand na fila que vai entrar para a Futurália e que partilhámos convosco também um vídeo do stand a ser montado para esta feira. Portanto, isto para dar o mote e para vos falar de quê? A construção Bloco Systems não é uma construção apenas de moradias, é uma construção versátil que permite construir tudo aquilo que o cliente assim o entender. Portanto, basta-nos propor o desafio e nós concretizamos. Portanto, hoje não temos muitas questões. Faltam-nos aqui algumas pessoas que têm sempre questões muito pertinentes, como a Cami. A Cami não está cá. Portanto, está atrasada e, portanto, não temos aqui questões. O José, que nos faz sempre muitas questões para a Ilha da Madeira, também ainda não acedeu. Portanto, existe aqui alguns residentes que ainda não estão connosco. E aqueles que estão connosco estão a aceder, e muito obrigada por estarem a participar, mas não têm dúvidas. Portanto, eu acho que ou eu sou muito clara, e eu acredito que sou, e vocês não me dizem, portanto, eu tenho que dar eu própria a palmadinha nas costas, mas há muito poucas dúvidas hoje. Acho que os nossos clientes estão cada vez mais esclarecidos e ainda bem. Portanto, as grandes dúvidas esta semana foram, lá está, a tempestade Martino, os danos que ela causou, que felizmente não houve danos em construções Bloco Systems. No entanto, e com alguma razão, um cliente disse que uma tempestade com ciclones dificilmente não faria estragos também em construções Bloco Systems. Claro que, havendo um pano de vidro que são as janelas, se houver um vento ciclónico a bater no vidro e a destruir o vidro, ele vai com certeza fazer danos dentro da casa. Mas a estrutura é de aço pesado. Aço pesado galvanizado e eletrosoldado. Este chassi, esta gaiola de aço que nós construímos, muito dificilmente será abalada por um vento ciclónico. Portanto, a nossa casa não voa, está bem? A nossa casa é autoportante, mas precisa de uma grua para o efeito. Um vento ciclónico não vai conseguir levá-la. Boa noite. Para os valores de ronda para um T2, cerca de 60 metros quadrados. Bom, não consigo dizer o nome deste nosso participante e muito obrigada pela sua questão, mas o nosso valor por metro quadrado é de 1.577 euros mais IVA no que diz respeito a moradias térreas, mas se for ao site vai ter aqui a possibilidade de fazer essa estimativa de valores através de uma calculadora que temos ao dispor dos nossos clientes. Portanto, se aceder ao nosso site, que é
www.blocosystems.pt vai poder aceder aqui à calculadora e fazer diretamente a sua estimativa de valores. Na mesma vai estar contabilizado a sua construção, vai ter contabilizado o transporte, as fundações e o projeto. Portanto, tudo isto vai dar um valor total e vai receber de imediato a sua estimativa de valores. Tratam da documentação camarária, tratamos tudo. Nós temos um gabinete técnico composto por arquitetos e engenheiros e temos uma arquiteta que a única coisa que faz é articulação camarária. Portanto, significa que ela segue o processo nas várias câmaras, norte a sul do país e ilhas, até ter a aprovação do seu projeto. Depois de ter o deferimento camarário em como pode construir, no final nós fazemos também a licença de utilização. Portanto, fazemos as telas finais, entregamos à Câmara e hoje em dia essa licença de utilização tem outra denominação, mas é uma licença de utilização e nós seguimos o processo até ao final. Inês, boa noite. Ajudam a escolher o terreno. Inês, nós estamos sempre na ótica da ajuda ao cliente. Portanto, se o cliente precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Nós temos num site, um e-book, que dá as diretrizes para a escolha do terreno certo para o cliente. Portanto, eu aconselho vivamente a ir ao nosso site, descarregar este e-book, que vos vai dar as diretrizes certas para a escolha do terreno, nomeadamente que tipo de terreno é que tem que ser, que localização devem de optar, portanto, se é servido a transportes, não é, portanto, algumas linhas básicas e orientadoras que às vezes quando estamos à procura de terreno não temos em consideração. Para além disto, nós temos ao dispor sempre forma de ter um consultor para ajudar a mediar o terreno e, antes disso, ajudamos a ter o cliente ter a perspectiva daquilo que quer efetivamente construir e se isso passa por uma moradia térrea, uma moradia de 2 pisos, quantos metros quadrados e depois ajudamos também com a consultoria da documentação do terreno. Portanto, sim, nós podemos ajudar e tenho a certeza que somos de grande ajuda, porque hoje em dia os terrenos são um verdadeiro desafio. De nada, estamos cá. Pode eventualmente ser ampliado posteriormente o imóvel? Pode, mas a nossa construção é realmente aquela que serve o cliente. Ou seja, ela pode ser aumentada, pode até ser projetado no sentido de mais tarde ser ampliado, portanto ficar logo em desenho, em planta, como é que essa ampliação faria sentido, mas também pode ser feito exatamente o oposto. Ou seja, partindo de um projeto grande, depois a família sai de casa e fica desprovido da necessidade de ter tantos metros quadrados ao dispor apenas de 2 pessoas que lá vivem. Portanto, é possível desagregar um destes blocos e transformar, por exemplo, numa casa de férias, oferecer a um filho que está em início de vida. Portanto, isto é possível, está bem? Podemos crescer e a maior parte das construções assim o permite, mas também permite diminuir. É sempre possível fazer as duas coisas. De nada. Não precisa de agradecer, precisa de fazer mais questões, porque pelos vistos está toda a gente muito tímida e as suas questões têm sido extremamente válidas. Portanto, fica a aguardar mais questões de quem nos está a conhecer agora pela primeira vez. Lucy, olá. Mais questões desse lado temos? Acho que não temos mais questões. Então, como temos aqui alguns elementos novos que estão identificados como sendo aqui a primeira vez, estou a pensar comprar o terreno e posteriormente vos contactar. Pode contactar até antes, porque nós teremos todo o gosto em ajudar no processo da aquisição do seu terreno. Portanto, estamos cá para ajudar, está bem? Boa noite, Lucy. Deixem-me-vos dizer a estas novas pessoas que estão a entrar pela primeira vez na live da Blocosystems que a Blocosystems é uma empresa pensada e feita não só na parte da construção, e a parte da construção temos muita informação, posso-vos dar
toda aquela que vocês necessitarem, mas sempre na ótica de ajudar o nosso cliente. Portanto, todo o processo, do início ao final, é extremamente simples para o nosso cliente. Não é construir uma casa, é sempre algo que gera ansiedades e nós sabemos isso. E por sabermos isso, nós tentamos simplificar ao máximo o processo do cliente. É por isso que trabalhamos com tanta gente que está no estrangeiro e que constrói connosco porque tem a comodidade de poder construir, sendo que a construção é feita a 90% na fábrica. Portanto, o cliente não sofre o desgaste de fazer acompanhamento de obra, não sofre o desgaste de achar que a sua casa vai ter este defeito ou vai ter aquele, porque, ao contrário de maior parte das construções feitas no terreno, nós seguimos todas as etapas do processo e isso permite-nos aqui dar este certificado de qualidade, esta garantia extra de que todos os componentes são colocados da mesma forma na casa. Desculpem, antes de mais, esta voz, e espero não ficar sem pio até ao final da live, porque está realmente complicado. Mais uma questão, o imóvel vai com o mobiliário incluído nesse valor. Então vamos falar do que é que está incluído, que esta é uma boa questão para as pessoas que nos estão a conhecer. Então, as nossas casas vão sempre com estes itens incluídos, que é roupeiro embutido em todos os quartos, mobiliário de cozinha, todos os eletrodomésticos de cozinha estão incluídos, com exceção da máquina de lavar roupa e a máquina de secar roupa, uma ventilação mecânica controlada, que eu não sei se alguns dos presentes sabem o que é, mas eu posso vos explicar, é uma respiração natural da casa. Obrigada, chegou o meu socorro. Uma ventilação mecânica é algo que faz a respiração natural da casa e filtra o ar que vai entrar dentro de casa, não permitindo que, no entanto, que esse ar seja colocado dentro da casa de uma forma imediata sem ser filtrada. Portanto, vai sem umidades e vai também com uma temperatura mais aceitável em temperaturas extremas, não é? Se o exterior estiver muito frio ou muito quente. Tem um split de ar-condicionado na sala e uma pré-instalação de ar-condicionado em todos os cômodos, com exceção da cozinha e casas de banho. Tem também incluído painel solar de aquecimento de águas, videoporteiro e painéis solares fotovoltaicos. Painéis solares fotovoltaicos que permitem não só eletrificar a casa, mas também vender o excedente dessa eletrificação à rede. Se o cliente quiser incluir logo baterias, também podemos orçamentar essas baterias para esses painéis solares. Portanto, as casas de banho estão completas, têm chão, portanto, eu costumo dizer, se vocês puserem um colchãozinho, está pronto a morar. Espero ter ajudado naquilo que está incluído ou não nas nossas construções. Mais dúvidas? Desculpem, mas estava mesmo a precisar desta água, que estas gripes, não sei quanto a vocês, mas esta apanhou-me de jeito. Então, estava-vos a falar daquilo que estava incluído em qualquer estimativa de valores. Agora, os projetos que estão fechados e que estão abaixo daquela calculadora que vocês têm imediatamente a estimativa, eles próprios têm um descritivo daquilo que está incluído, porque há projetos fechados que têm, por exemplo, mais área de roupeiro do que aquela que temos incluída nos materiais, têm mais espaços têm mais mobiliário de cozinha, peço desculpa, portanto, tem a pala já incluída. E o que é que não está incluído nesta estimativa? Não está incluído arranjos exteriores. Portanto, nós fazemos de tudo. Palas, muros, decks, relva sintética, piscinas, jacuzzi, jardins com mais requinte, uns mais simples, mas isso é feito. Estas personalizações são feitas à medida do cliente, dos gostos do cliente e também, claro, do orçamento que o cliente tem ao dispor. Só para vos dizer, nós fazemos de tudo aquilo que o cliente quiser, desde projetos mais complexos a projetos mais simples, mas a qualidade dos projetos mais complexos ou dos mais simples é exatamente a mesma e respeita a nossa patente. Olá Sandra, viva, boa noite.
qual o valor mínimo de um T3, por exemplo. O valor mínimo de área para um T3 é de 95 metros quadrados. Nós temos no site um modelo que eu acho que está muito bem conseguido, que é o modelo Coimbra, que tem exatamente a área mínima, 95 metros quadrados. Há de reparar, se visitar o nosso site e verificar este modelo, que ele tem um mínimo desperdício de área de circulação. E é por isso que conseguimos concentrar um T3 confortável, porque é um T3 confortável apesar de não ser grande, nestes metros quadrados. Do que eu tenho pesquisado, penso que vocês são a melhor solução. Parabéns pelas vastas soluções. Muito obrigada. Eu penso o mesmo. Eu penso exatamente o mesmo, que nós somos a melhor construção. Eu sou um bocadinho suspeita porque sou diretora comercial. Agora, é muito bom quando eu vejo potenciais clientes a reconhecer o mesmo e, principalmente, é muito bom quando eu vejo clientes a reconhecer isso mesmo, que é fizeram a melhor opção e não têm problemas alguns em esclarecer os outros que os procuram. Por exemplo, nesta tempestade Martinho, e quando tivemos aqui alguns comentários de pessoas naturalmente preocupadas com a devastação que a tempestade fez em algumas construções, nomeadamente modulares, tivemos uma cliente que imediatamente veio em defesa da Bloco Systems dizer que morava na sua casa e que não teve problemas alguns com a tempestade e que correu tudo bem. Portanto, muito obrigada aos nossos clientes e pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas acredito eu que é muito mérito das nossas construções, mas este vínculo quentinho, como eu costumo dizer, com os nossos clientes que viram amigos da nossa empresa, é muito bom de se sentir. Portanto, espero que vocês aí desse lado venham a ser estes clientes que aplaudem a Bloco Systems, defendem a Bloco Systems e partilham aqui as suas experiências com os próximos. Obrigada, Carol, por pôres aqui o site. Portanto, tem aqui o site, está bem? Basta ir ao nosso site e tem aqui realmente uma vasta informação ao vosso dispor. Zonas de mar têm tratamento de anticorrosão também. Não têm e não precisam, porque as nossas casas, apesar de ter um chassi de aço pesado, galvanizado, eletrossoldado, ele está tratado de forma a não ser necessário fazer aqui esta intervenção de anticorrosão, a não ser que tenha alguns pormenores de acabamento, por exemplo, em madeira, que há muitos clientes que pedem porque gostam deste acabamento estético e, portanto, claro, aí nesse caso não há outro remédio se não ir fazendo tratamento assertivo. Numa zona marítima, mais, numa zona menos marítima, com menos frequência, mas o chassi de aço, a estrutura de aço não é necessário. Mas também basta ver pela Ponte 25 de Abril, que está inserida no rio, não é? E estamos a falar de uma estrutura de aço pesado galvanizado. Portanto, tem aqui alguma manutenção, sim, mas essencialmente esta manutenção é feita no betão que está mergulhado, está bem? Não tanto no aço. E a nossa estrutura não está exposta, não é? A nossa estrutura tem uma camada a revesti-la, não está propriamente exposta às intempéries. Zona de mar, pronto, esta já respondi. Não há mais questões? Olá, Celso, viva! Boa noite. Não temos mais questões desse lado. Eu gosto tanto de vos ouvir. Vocês hoje estão muito recatados. Eu acho que está toda a gente com gripe como eu. Ou então não gostaram da minha voz, que hoje está assim um bocadinho mais rouca. E, portanto, não querem ouvir-me tanto. Pronto, não têm. Estamos... muito obrigada por todas as explicações. Assim que tiver as coisas orientadas, contacto. E nós ficamos a aguardar o seu contacto. Se, entretanto, surgirem mais dúvidas, venha sempre nas quartas-feiras às 21h, que ajuda aqui a fazer aqui algumas questões, porque, por exemplo, hoje está toda a gente muito tímida e alguns dos participantes bastante reincidentes nas nossas lives hoje não estiveram, portanto, e nós já estamos com saudades deles. Portanto, não temos aqui muitas questões, portanto, vou-vos continuar a falar aqui um bocadinho. Sara, eu tenho terreno, mas o mais difícil é saber por onde começar e quer resolver. Olha,
Hoje, à hora do jantar, estava a falar de um cliente que chegou até nós e fez a seguinte questão, que sortiu num vídeo cheio de sucesso, porque esta é a dúvida de muita gente, que é: eu tenho um terreno e agora? Pronto, e agora a Bloco Systems trata de tudo, do início ao final do processo. Portanto, não existe aqui nada que lhe possa passar pela cabeça e que pense: eu não sei como é que havia de fazer isto, porque nós não conseguimos a resposta para si. Porque, efetivamente, a Bloco Systems está habituada a destituir o cliente da carga pesada de trabalho. Portanto, nós temos um gabinete técnico composto por arquitetos e engenheiros que tratam aqui de todo o processo burocrático dos projetos, etc. A única coisa que queremos fazer com o cliente é sonhar. E esse sonho começa na idealização do projeto para o cliente. Portanto, venham ter connosco, ligue-nos, e o meu número de telefone é o 934760198 e nós vamos colocá-lo aqui em baixo, porque a Carol é uma pessoa extremamente atenta, portanto, já está a colocar o meu número. Portanto, venha, telefone-nos, coloque as suas questões, diga-nos onde é que fica localizado o seu terreno e nós tratamos de tudo por si. A única coisa que tem que fazer é sonhar connosco. Isso é obrigatório. É visitar uma obra nossa, sentir que efetivamente esta é a construção para si. Sim, porque não vale a pena eu estar aqui a prolongar-me muito do isolamento térmico e acústico que as nossas casas têm, do certificado de qualidade para ter a certeza que tem o melhor produto, ou o certificado ambiental por saber que a casa é sustentável e pode e deve preservar o ambiente, mas sentir a casa, sentir que é efetivamente uma casa, é muito importante. E a casa vem por si. Portanto, basta entrar numa moradia nossa e vai ter imediatamente essa percepção. Portanto, contacte-nos e nós marcamos essa visita logo assim que seja possível para si. Existe aqui outra dúvida. Estou na dúvida se comprar o terreno com projeto é possível optar por uma construção fóssil? Claro que é possível. Muitos dos nossos clientes chegam aqui com terrenos com projetos já aprovados e, portanto, esses projetos às vezes identificam-se com eles e outras vezes nem tanto. O que nós fazemos é, com base nestes projetos, nós vemos, primeiro que tudo, se ainda está disponível a licença. Se estiver disponível a licença, nós aproveitamos, fazemos projetos de alterações e fazemos os projetos de alterações em consonância com aquilo que o cliente quer construir. Adaptamos e entregamos à Câmara enquanto fazemos as várias diligências no que diz respeito à obra em si. Se o projeto for aquele que quer efetivamente construir, o que nós fazemos é uma adaptação de materiais, mas nós conseguimos, a nível de design, manter exatamente aquilo que o cliente recebeu dos projetos que vinham com o terreno, ou até que tivesse idealizado inicialmente, porque não nos conhecia, uma construção diferente e agora que quer trabalhar com a Bloco Systems, adaptar as mesmas. Portanto, o nosso gabinete técnico faz-o frequentemente. Portanto, basta, como em qualquer outra circunstância, vir ter connosco e vir fazer a sua dúvida eu peço desculpa, vir ter connosco, mostrar os seus projetos, pedir aqui ajuda e nós vamos ajudar, como sempre, em todas as fases do processo, nós estamos lá. Às vezes antes da aquisição do terreno, outras vezes depois da aquisição do terreno, outras vezes ainda depois da execução de projetos que não eram Bloco Systems e agora vão passar a ser uma obra Bloco Systems. Portanto, espero ter esclarecido as vossas dúvidas. O meu número de telefone já está aqui e eu não me canso de repetir que o nosso site é o www.blocosystems.pt, porque o nosso site esclarece aqui muitas das dúvidas dos nossos clientes. Para além de ter a informação sobre o ADN da empresa, sobre quem é a empresa em si, porque é que ela foi criada, como é que ela foi criada, mostrar que somos efetivamente uma empresa portuguesa com ADN português, mas tem outros esclarecimentos mais profundos, como os materiais e todos os elementos que incluímos nas nossas construções, tem uma calculadora que permite estimar o valor dos projetos
e tem depois, sim, vários projetos fechados que baixam aqui um pouco do custo do cliente, porque os projetos já estão executados e pode ser uma boa alternativa para os clientes que nos procuram. João, eu tenho 2 casas num terreno e a minha ideia era unir de forma L e partir divisões. Ok, então, João, isto é possível, é algo que fazemos também com alguma regularidade. Temos, por exemplo, agora um projeto para Grândola, que é o Monte Alentejano, em que já existia uma casa nesse Monte Alentejano, de tradicional, de alvenaria, em que as divisões eram pequenas, portanto tivemos que abrir divisões, derrubar paredes, etc. Fazer um layout diferente, que foi aquele que projetámos em conjunto com o cliente, que era o sonho do cliente, fazer aqui uma ampliação do Ecosystems coerente com a traça do Monte Alentejano, não havendo aqui um choque, respeitando aqui a leitura da moradia já existente, mas também concretizando um pouco daquilo que seria as necessidades do cliente atualmente, não é? E que eram bastante diferentes do que aquilo que existia. Portanto, sim, é possível e nós estamos cá. Vamos transformar exatamente como você quer, exatamente. Portanto, eu espero ter esclarecido. O meu número de telefone está a passar aqui, apesar de estar também no site, portanto, esteja à vontade. É só contactar. Graciela, na calculadora do vosso site dá para estimar o valor total, incluindo instalação de luz, água e esgotos? Graciela, nós não fazemos nenhuma moradia em que isto já não esteja incluído. Portanto, a estimativa que vai retornar é já com essas ligações ao muro técnico. Depois, a ligação do ramal. Bom, a ligação do ramal tem que ser com as entidades públicas competentes que fazem esta distribuição. É redes, Câmara Municipal, portanto. Mas nós também aí ajudamos em todo o processo, está bem? Nos pedidos dos ramais nós também ajudamos. Mas o valor de estimativa já tem a ligação ao muro técnico porque está sempre incluída. Olá, para que os valores rondam T2 com tudo incluído. Olá, Catarina. Então, vá ao nosso site, que ele está aqui, é o www.blocosystems.pt, e no nosso site tem uma calculadora maravilhosa que foi criada para lhe dar essa resposta. Um T2 pode ter uma área de 73 metros quadrados, mas pode ter uma área de 500 metros quadrados. Isso é o cliente que decide. Portanto, a única coisa que tem que decidir para fazer esta estimativa é o seu T2 terá quantos metros quadrados? Ele será localizado em que zona do país? E será térreo ou será de 2 pisos? Se responder estas questões, vai conseguir ter a sua estimativa imediatamente assim que carregar esta informação no site. Portanto, não é algo que vai ser produzido a posteriori. Não, é realmente uma calculadora que lhe retorna o valor. Esse valor vai ter projetos, fundações e transporte, bem como a área de construção. E, portanto, vai ter aqui um total, basta acrescentar o IVA e tem a sua questão respondida. Espero ter ajudado. No que diz respeito, eu fiquei com uma dúvida com a calculadora porque o valor do projeto varia de localidade. Não, o valor do projeto não varia de localidade e o valor do transporte só varia se estivermos a transportar para as ilhas. Se estivermos a transportar para as ilhas e porque temos que utilizar transitários para o fazer, o valor vai variar no transporte. Tudo o resto, norte a sul do país, o valor é consistente com a localidade onde está a fazer a sua moradia. Portanto, aí não varia nem valor de projetos, nem valor de transporte. Aliás, o valor de projetos tanto faz construir um T0 como construir um T20. É exatamente o mesmo. 6.450 mais IVA. Não tem variações, está bem? Olá, quanto tempo leva a Câmara a aceitar a construção das vossas casas? Em média, existe facilidade? Bom, não existe nem facilidade nem dificuldade. A regra é exatamente a mesma e é aquela que está estipulada na lei do Simplex. Portanto, seja uma comunicação prévia, seja um licenciamento,
o número, o tempo que a Câmara emite parecer é exatamente o mesmo, independentemente da construção. Não existe nenhuma Câmara, e eu farto-me de esclarecer esta questão também, não existe nenhuma Câmara no país que diga não é possível uma construção do Ecosystems. As nossas construções são aprovadas por qualquer Câmara, está bem? Eu sei que existe aqui algumas regras de algumas câmaras e algumas dificuldades criadas para algumas construções modulares. Não é a nossa. Portanto, garantidamente, a nossa construção é aceita em qualquer câmara do país. Portanto, estejam à vontade também nesse sentido. Vocês ajudam com as licenças e procura de terrenos. Bom, Catarina, nós não só ajudamos com as licenças, como nós tratamos de todo o processo burocrático com a Câmara. Nós fazemos os projetos de arquitetura e especialidades, nós mandamos os projetos para a Câmara, seguimos o processo e temos uma arquiteta que a única coisa que faz é a articulação camarária, portanto ela própria segue o projeto do início ao final na Câmara, até ter o deferimento camarário e podemos começar a construir e no final fazer as telas finais e submeter para a licença de utilização. No que diz respeito à procura do terreno, nós temos um e-book disponível no nosso site que pode descarregar. Esse e-book tem as dicas básicas para a procura do terreno. Podemos ter um agente imobiliário a assessorá-la na busca do terreno e podemos também fazer a parte de consultoria, que é, tem as documentações do terreno, caderneta predial e certidão permanente, e procura-nos aqui para saber se pode ou não aquele ser o terreno certo para si. Portanto, nós podemos ajudar em todo o processo também de encontrar o terreno. Qual a percentagem para o início de obra à cabeça? Depende daquilo que nós estamos a lidar. Peço desculpa. Usualmente é 30% no momento da adjudicação, mas quando estamos a falar de utilização de crédito bancário, nós temos bons protocolos bancários, esta realidade muda um bocadinho em função daquilo que vai ser financiado pelo banco. Portanto, é uma articulação entre cliente, banco e do Ecosystems. Todos os outros casos são 30% no momento da adjudicação. Obrigada, Carol. Está aqui o nosso site em baixo, portanto é só aceder ao site e fazer os vossos cálculos. Então, entre a adjudicação e a entrega pode levar quanto tempo e para a aprovação das licenças? Viva, Rosa! Então, para fazer projetos 3 a 4 meses, para execução de obra 8 a 10 meses e depois, no que diz respeito a licenças, isto vai diferir aqui um bocadinho do terreno que temos em frente. Se for uma comunicação prévia, fazemos todos os projetos de uma vez, entregamos à Câmara e, portanto, temos pela frente a aguardar apenas 30 dias, a Câmara pode-se pronunciar ou não durante estes 30 dias, há o deferimento camarário por tácito, se não se pronunciar, portanto levantamos a licença, pagam a licença de construção, levanta-se a licença de construção, podemos começar a construir. Se for um licenciamento, demora aqui um pouco mais de tempo, mas antigamente não estava tutelado este tempo e, portanto, às vezes tínhamos um ano e tal de espera para um licenciamento em que entregávamos a arquitetura e depois tínhamos que aguardar. Neste momento já não é assim, já é um processo mais rápido, apesar de mais lento do que a comunicação prévia, portanto, entregamos o processo de arquitetura, aguardamos durante algum tempo, sensivelmente está descrito em dias, são 200 e picos dias, portanto, aguardamos o tempo que está na lei do Simplex e depois levantamos. Podemos submeter os projetos de especialidades para depois começar a construir. Sabes se os bancos ajudam no financiamento para este tipo de habitação? Temos muitos bons protocolos bancários, temos articulação com bancos e, portanto, nós próprios podemos ajudar o cliente a ter esse financiamento. Portanto, quando eu digo que nós conseguimos ajudar o cliente num panorama 360, não estou a exagerar, nós conseguimos ajudar o nosso cliente em todos os trâmites de negócio e isto é muito confortável para o nosso cliente, mas é assim que nós gostamos de trabalhar. Portanto, que o nosso cliente não tenha dores de cabeça, porque se o cliente não tiver dores de cabeça, nós também não teremos. Portanto, preferimos nós ajudar e auxiliar em todas as fases do processo
e facilitar a vida para o nosso cliente. Pronto. E estamos com 40 minutos de live, portanto, afinal, ficámos aqui um bocadinho mais de tempo, porque me empolguei na conversa convosco. É sempre muito bom quando estou a falar com pessoas que estão interessadas desse lado. Ficou aqui o meu número e eu vou voltar a repetir, é o 934760198, o nosso site, que é o www.blocosystems.pt. Vou-me despedir de todos vocês e dizer que a próxima live será na próxima quarta-feira, às 21h. Espero eu que já isenta de gripe. Adeus a todos. Obrigada pela presença. Adeus a todos. Obrigada pela presença. Todos. Obrigada pela presença.